Olá pessoal, saudações de paz e muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus. Pessoal, já faz algum tempo que a gente não tinha gravado conteúdo aqui para o nosso canal e os motivos são os melhores. A gente está envolvido em muitas atividades e acaba que essas atividades ela tomam o nosso tempo. Mas hoje eu estou retomando aqui, depois de algum tempo sem gravar, para trazer um conteúdo de extrema importância. Nós vamos fazer uma espécie de teste. Por quê? Porque existe muitas pessoas que se denominam evangélicas, cristãs, seguidoras de Cristo, cumpridores da palavra, que vivem a Bíblia, e nós vamos fazer aqui um teste importantíssimo para descobrir se essas pessoas praticam de fato a palavra, se elas são de fato seguidores de Cristo. Nós vamos usar aqui um texto da Bíblia, alguns textos da Bíblia, aliás, e vamos começar pelo livro de Mateus. A narrativa do texto, o episódio a que eu me refiro, que eu vou ler para vocês, para fazer esse teste, para saber se as pessoas estão vivendo de fato a palavra e se elas são de fato seguidoras de Cristo, é no livro, vamos começar pelo livro de Mateus, lá no capítulo 26. Depois nós iremos para 1 Coríntios, capítulo 11, e depois nós iremos para o livro de Atos dos Apóstolos, e aí nós fecharemos o assunto e saberemos se essas pessoas que se dizem cristãs, se de fato elas são seguidoras de Cristo e se de fato elas vivem a palavra como dizem viver. A primeira palavra, o primeiro texto, encontra-se no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Um texto bem conhecido, onde vai tratar do assunto da ceia, ou da Santa Ceia, como a igreja evangélica costuma abordar dessa forma. Ele diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ou algumas traduções dizem apenas: isto é o meu corpo. Outras dizem: isto é o meu corpo, que é partido por vós. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Bom, aqui o texto claramente fala de ceia, de refeição. Jesus estava aqui com os seus discípulos celebrando a Páscoa dos judeus e, segundo o conceito da igreja, instituindo a ceia do Senhor. Jesus comeu nesta ceia, a Páscoa, pães, vinho, comeu pão, bebeu vinho, comeu ervas, cordeiro, mas o sentido vai muito além do que comer alimentos. Vamos descobrir se estamos fazendo a coisa de maneira correta. Ele aqui estabeleceu um memorial para que fosse praticado repetidas vezes, mas qual o sentido deste memorial? Será que a igreja de hoje, os denominados cristãos, eles celebram o verdadeiro sentido da ceia que Jesus instituiu e estabeleceu para que fosse praticada? Vamos ver. A primeira coisa que nós vemos aqui, que está em evidência, é que ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, isto é, ele compartilhou do pão com os seus discípulos. Então,
O que é que está estabelecido aqui, a partir deste ato, a partir deste gesto? É que a Santa Ceia, ou a ceia, ela significa partilha, comer juntos, comer todos de uma refeição, participar juntos de de um mesmo alimento, de uma mesma comida. Ou seja, este alimento, esta ceia, ela é repartida entre um grupo, entre muitas pessoas que ali se reúnem para este fim, com esse objetivo. Isto é o primeiro sentido, e para mim o sentido principal, o ponto de partida para se entender e para se praticar é partilhar comumente da refeição, do pão. No livro de 1 Coríntios, havia um grupo de pessoas que achava que estava tomando a ceia do Senhor, que estava repetindo o memorial. Mas vamos ver o que Paulo acha disso. Vamos ver o que Paulo viu e como ele reagiu àquilo que estava acontecendo na igreja do primeiro século de Coríntios. No capítulo 1, no versículo 11, a Bíblia está dizendo: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Opa! Então, Paulo aqui está repreendendo um grupo de pessoas da igreja que estavam se reunindo e, logicamente, achando que estava tomando a ceia do Senhor, mas Paulo está dizendo aqui: não, quando vos ajuntais, não é para comer a ceia do Senhor. Uma declaração forte, pois eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. Achavam que estava comendo a ceia do Senhor, conforme havia sido estabelecida. Mas Paulo está dizendo que aquela não era a maneira correta de se comer a ceia do Senhor. Aquele não era o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Eles não estavam seguindo à risca o memorial de Cristo. E Paulo vai dizer por quê no versículo 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Lembra de que eu falei que quando Cristo pegou o pão, ele partiu e deu aos seus discípulos? Ele fez uma partilha, ele compartilhou. E grave isso na sua memória, é o verdadeiro sentido da ceia. Partilhar daquilo que você tem. Comer juntos, comer todos do mesmo alimento. E aqui havia, pelo que a gente ouve aqui de Paulo, havia uma repreensão de Paulo, porque estava havendo uma antecipação, estava havendo um exclusivismo, um egocentrismo. O sentido da ceia, que era de compartilhar, né, estava sendo desconsiderado. Por quê? Era, ou foi assim instituído, que aquele que levasse alimento distribuísse entre os demais. Todos comiam juntos, sem discriminação, sem antecipação, sem mais nem menos. Era para que todos pudessem comer de igual modo. E não era isso que estava acontecendo na igreja. Paulo diz que aquela não era a maneira certa. Não foi para aquilo que a ceia foi instituída por Jesus. Você pode viver sua vida desfrutando do bom e do melhor. Mas quando você se ajunta com a igreja, o corpo de Cristo, tem que aprender a partilhar de tudo que você tem com os outros. Você pode até, na sua casa, com a sua família, sei lá, num restaurante, em qualquer lugar que você for, comer. Você sozinho. Sem problema nenhum. Você pode comer do bom, do melhor, se fartar. Mas quando você se torna cristão,
Quando você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, você mudará, terá que mudar de atitude. E tudo que você for comer precisa, principalmente numa reunião com a igreja, você precisa partilhar com os outros. Você precisa distribuir entre os demais. E esse conceito, ele vai ser ampliado aqui mais na frente, você vai ver isso. Esse conceito de partilha, ele não vai se resumir apenas a pão, a alimentos. Ele vai se expandir, ele vai se estender para as coisas, para mais coisas. Você vai ver aqui. Então havia um exclusivismo, havia um egocentrismo, e o sentido da ceia estava sendo mudado porque, em vez de compartilhar o que levou com os outros, essas pessoas estavam comendo sozinho da sua ceia e do seu alimento. E esta maneira não é correta. Esse não é o sentido. O sentido da ceia é de partilhar aquilo que você tem. Aí Paulo diz assim, ó: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Então, eles estavam envergonhando os irmãos, fazendo aquilo, tomando antecipadamente, comendo do bom e do melhor e não repartindo com os outros. Preste atenção nisso. Eles levavam suas ceias, suas muitas comidas, e ali o grupo que chegava depois já não tinha mais nada para comer. Da que eles levaram, já não restava mais nada. Mas Paulo vai no versículo 24 trazer à memória o verdadeiro sentido da ceia, que diz: e tendo dado, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, eles já tinham aprendido, Paulo já havia ensinado qual o sentido e a maneira correta de se celebrar a ceia do Senhor nas reuniões da comunidade. Mas haviam abandonado a maneira correta, e o exclusivismo e o egocentrismo havia tomado conta daquela comunidade primitiva. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Olha o que Paulo vai dizer aqui. O verdadeiro sentido que eu ensinei para vocês da ceia é compartilhar do que você tem com os outros. Não é comer sozinho. Não é se fartar e deixar os outros sem nada. É esperar pelos outros para repartir entre todo mundo que está ali no grupo e observar se tem alguém com menos ou se tem alguém sem nada e distribuir de forma que todos tenham a mesma quantia e que todos possam comer a mesma quantidade e do mesmo alimento. Se o sujeito levou picanha e o outro levou sardinha, ambos devem misturar tudo e todos comer do mesmo alimento. Ou, se o outro levou apenas sardinha, você deve pegar da sua picanha e repartir com aquele, para que ele possa também desfrutar, partilhar, partir o pão, compartilhar do que tem. Este é o verdadeiro sentido da ceia e do memorial estabelecido por Cristo. No versículo 25 é apenas um complemento. Ele vai dizer depois de Senhor, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E no versículo de número 27, ele vai dizer: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, aquele que fizer de maneira errada aquilo que Jesus instituiu, será considerado culpado. Então veja bem, tomar a ceia indignamente
É exatamente isso. É tomar ela de maneira incorreta. É não compartilhar do que você tem com os outros. É ser egoísta. É ser egocêntrico. É pensar só em você. Isso é tomar a ceia do Senhor de maneira correta, indigna, e será culpado. Pois diz a Bíblia, examine-se o homem a si mesmo e cada um coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, o que não faz de maneira correta, conforme o memorial que Cristo deixou, está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Aquele que não tem na sua alma, a consciência da partilha, a consciência do compartilhar, ele está sendo indigno e está vivendo debaixo de condenação. De sorte que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar uma comunidade que vivia na íntegra, que vivia de maneira autêntica o sentido não apenas simbólico, mas prático da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, para muitas pessoas, tem apenas sentido simbólico. Mas a Santa Ceia é para ser vivida na prática, na íntegra. Este memorial é para ser repetido. E o ponto-chave da Santa Ceia é a partilha. Mas vamos ver aqui, prosseguindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número... Vamos ver aqui... Aliás, capítulo 2, versículo de número 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Olha só, perseveravam na doutrina, na comunhão, que significa ter tudo em comum, e quando se juntavam para tomar a ceia, eles repartiam o pão. Então, assim praticava a igreja primitiva, à risca. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora vem aqui um choque na nossa consciência. O versículo 45. Isso é muito forte e é muito pesado para a igreja praticar isso hoje. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Isso aqui não é parábola, isso aqui não é metáfora, isso aqui não tem nada de simbologia, isso aqui era o viver da igreja, era a prática da igreja. Uma vida em comum de compartilhamento. Lembra que eu disse que não se tratava apenas mais de alimentos, de ceia, de refeição, mas eles compartilhavam e repartiam tudo o que tinha. O versículo 48, nós vamos ver a ampliação do memorial. Repito, já não era apenas pão que eles compartilhavam somente. Compartilhavam outras coisas, como a gente já leu aqui. Propriedades, bens, móveis, imóveis. No versículo 46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, a ceia do Senhor é isso, um ajuntamento para todo mundo comer, todo mundo se fartar de igual modo, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mais uma vez aqui, ó, o sentido da unidade. Comiam juntos, não comiam separados, não comiam em particular. Eles comiam juntos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O memorial da ceia tem o sentido de um ajudar o outro. Doar o que se tem
estar próximo, participar do sofrimento e da alegria, se preocupar com o bem-estar do outro, fortalecer o outro. O ajuntamento tem o sentido de querer que o outro tenha as mesmas coisas que você tem. Não é só querer, é dar para o outro se o outro não tiver. Estamos vivendo um evangelho exclusivista, onde cada um procura arrecadar mais para si mesmo, uma conduta mundana que em nada se parece com o memorial que Cristo estabeleceu. Versículo 32, para a gente fechar aqui o assunto. Era um o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Olha aí. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Isso é muito forte. Agora eu te pergunto, será que a igreja, aqueles que se dizem cristãos, crentes raízes, eles praticam isso hoje? Será que eles vivem conforme o memorial estabelecido por Cristo, conforme o sentido original da ceia, da vida em comunidade, do se importar com o outro, do querer que o outro tenha aquilo que você tem, do querer que o outro tenha na mesma proporção e na mesma quantidade daquilo que você tem? Será que essa vida em comunidade, idealizada por Cristo, vivida pelos primeiros apóstolos, ela está em evidência hoje sendo praticada? Será que estamos de fato cumprindo o evangelho na íntegra, vivendo como igreja, como comunidade? Será que estamos vivendo o verdadeiro sentido da Santa Ceia, do memorial que foi estabelecido por Cristo, que é o memorial de compartilhar de tudo que se tem com o próximo, que faz parte do mesmo grupo, que faz parte da mesma igreja, que faz parte do mesmo corpo? Você conhece alguma comunidade hoje que vive isso? Você conhece algum grupo, algum ajuntamento que toma a ceia desta forma? Eu, pelo menos, estou no ramo, estou no meio há quase 30 anos e não conheço, e nunca vi algo nem sequer parecido com aquilo que está escrito aqui, com aquilo que acabei de ler. O verdadeiro sentido da Santa Ceia, que é de compartilhar, que é de doar, que é de fazer com que o outro tenha a mesma quantidade que você tem. É fazer com que o outro se sinta tão fortalecido, tão abastecido quanto você. É não querer ter mais. E quando você tiver mais, vai sempre procurar compartilhar com aqueles que têm menos que você. Este é o verdadeiro sentido da Santa Ceia. E, infelizmente, eu não estou aqui querendo dizer que eu pratico isso, que eu faço isso, eu estou apenas mostrando que a igreja de hoje não vive como igreja de Cristo. Que a igreja de hoje não pratica as coisas que a igreja de Cristo, a igreja dos apóstolos praticava. E se nós nos autodenominamos igreja de Cristo, seguidores de Cristo e dos apóstolos, isso não é o que parece. Isso não é o que vemos. O que nós vemos hoje é o oposto disso. É o outro lado. É um exclusivismo, é uma luta para se arrecadar, para se ter mais do que o outro, é uma competição para ser o melhor, para se ter o melhor, e cada um vivendo por si só. Não mais como comunidade, mas o que impera é o exclusivismo. Cada um por si. Cada um sozinho. O ajuntamento existe somente na hora do culto, mas depois cada um cumpra da sua própria vida e ninguém quer nem saber o que é que o outro está faltando,
o que é que o outro está passando. Somos qualquer coisa, menos igreja praticante da palavra, igreja praticante da Bíblia, ou então, isso aqui que a gente viu é uma utopia. Essa comunidade foi idealizada por Cristo, mas ela nunca vigorou e nunca vigorará e não terá nunca condições de se colocar isso na prática. Então, vamos dizer que somos outra coisa, menos uma igreja cristã, autêntica e que vive a palavra na prática.